O segundo destaque, a segunda votação agora diz respeito ao parecer como um todo, ressalvados os demais destaques nos termos do artigo 314.3 do Regimento Interno da Casa. Então, nós temos, encaminhando contra o texto, primeiramente o senador Jorge Viana e a favor do texto o senador Cássio Cunha Lima. Na sequência, o senador Humberto Costa e depois a favor a senadora Simone Tebet. Então, eu concedo a palavra ao eminente senador Jorge Viana para que encaminhe contra o texto por até 5 minutos. Cadê o Jorge Viana? Aí. Vocês já vão passar para cá, né? Humberto Costa. Bom, então, houve uma permuta, o senador Humberto Costa falará em primeiro lugar contra o texto global do parecer, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu creio que fica até extremamente difícil, depois da brilhante explanação do advogado da presidenta Dilma, doutor José Eduardo Cardoso, trazermos alguma coisa de novo para nos contrapormos a esse relatório elaborado pelo senador Anastasia. O meu esforço vai ser muito mais no sentido de reafirmar algumas questões do que propriamente de trazer novos argumentos para esse debate. O primeiro deles é que cada dia mais claro que o que está em jogo nessa discussão, nesse debate, é uma decisão política. Esse processo, apesar da previsão constitucional de que tem que ter um componente jurídico e um componente político, a posição que tem prevalecido, seja no relatório do senador Anastasia, seja nas votações que aconteceram na comissão especial, são eminentemente políticos, porque em nenhum momento, nem o senador, nem nenhuma das testemunhas que lá compareceram, nem nenhum dos senadores ou senadoras que lá estavam, conseguiram comprovar a existência de crime de responsabilidade praticado pela presidenta da República. E eu quero me limitar às acusações. Primeiro, ao chamado Plano Safra, ou seja, as chamadas pedaladas fiscais em relação ao contrato de prestação de serviços feito pelo Banco do Brasil à União para a operacionalização do Plano Safra, e onde não somente a perícia realizada por técnicos do Senado Federal chegou à conclusão de que não havia autoria por parte da presidenta. Portanto, essa é uma condição básica para a existência do crime, ou seja, a autoria por parte dela. A perícia aqui deixou absolutamente claro que a presidenta não realizou nenhum ato em relação a isso, como o Ministério Público Federal deixou claro também que não é o valor, a quantidade de recursos envolvidos no inadimplemento dessa relação que muda a qualidade
ou a estrutura jurídica daquele contrato. Não é o fato de terem sido 10 mil reais, 100 milhões, 10 bilhões, que vai transformar um contrato de prestação de serviço em uma operação de crédito. A operação de crédito exige a assinatura de um contrato. Aí não há. A operação de crédito exige a transferência de patrimônio de quem está fazendo a concessão do crédito para quem recebe esse crédito. Aí também não há. Pressupõe um mútuo. Aí também não há. Pressupõe uma série de previsões sobre penas administrativas que podem ser aplicadas. Portanto, é absolutamente falho esse relatório no sentido de demonstrar que essas pedaladas fiscais possam representar crime de responsabilidade por serem operações de crédito. Por último, os decretos. Aqui já foi absolutamente demonstrado que o fato dos decretos terem sido editados não houve alteração da meta fiscal, porque a meta fiscal se mede anualmente e no final do ano ficou novamente comprovado que a meta foi cumprida. Portanto, nós votaremos não. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Convido o senador Cássio Cunha Lima para encaminhar a favor do texto. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós já estamos debatendo, discutindo, analisando este tema há 4 meses. Portanto, não serão em 5 minutos que nós vamos mudar a posição de nenhum dos senadores, nenhuma das senadoras. Todos já estão com suas convicções firmadas e a maioria já manifestada há poucos instantes conclui pela prática do crime de responsabilidade, porque sim, a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e é claro que no caso das pedaladas fiscais não se encontraria a assinatura da presidente, porque ninguém assina uma fraude, e ali foi constatado pelo Tribunal de Contas da União a maior fraude da história do Brasil. E quanto aos decretos de suplementação, a assinatura consta dos decretos que desrespeitou a autorização do Congresso Nacional. Portanto, não preciso de 5 minutos para apelar pela aprovação do relatório denso, robusto, irrefutável, irrespondível do senador Anastasia. E dentro de poucos minutos, o Senado da República escreverá uma página importante na nossa história, porque o Senado fará justiça. O Senado fará justiça, respeitará a Constituição e votará, sim, pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff pelos crimes de responsabilidade por ela praticada. Portanto, a nossa posição em respeito ao trabalho feito em nome da verdade e da justiça pelo senador Anastasia é o voto, sim, pela aprovação do relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos agora convidar o senador Jorge Viana para encaminhar contra o texto por 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento Vossa Excelência e não poderia ser diferente, conhecendo a história e a biografia de Vossa Excelência, pela conduta que Vossa Excelência expôs ao longo desse dia inteiro, conduzindo uma sessão difícil, que trata de um tema da maior gravidade para a vida democrática do Brasil. Queria cumprimentar as senadoras, os senadores, temos um quórum pleno, cumprimentar o presidente da Casa, presidente Renan, meu colega que preside e procura dar a sua parcela de colaboração ao país presidindo o Senado. E dizer que
me honra me associar às palavras dos colegas das senadoras e do ex-ministro, ex-parlamentar Zé Eduardo Cardoso. Fico orgulhoso de tê-lo aqui nessa casa. Vossa Excelência fez a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, à altura do patrono dessa casa, Rui Barbosa. O discurso, a defesa que Vossa Excelência fez, ocupará uma página de destaque na história do Senado Federal. Queria, com todo o respeito também, dizer que venho aqui para me somar ao colega Humberto Costa e fazer um contraponto ao trabalho executado pelo colega senador Antônio Anastasia. Para mim, não é que cria constrangimento, senador, mas cria um desconforto, porque conheço a história de Vossa Excelência, a sua capacidade de gestão, a sua conduta como homem público. Mas não é isso que está em jogo aqui. O respeito que eu tenho por Vossa Excelência vai seguir do mesmo tamanho. Mas nós estamos vendo um processo, apreciando o uso do artigo 85 da Constituição Federal, talvez o mais grave dela, baseado numa lei inaplicável, que é a Lei 1079 de 1950. Ela é inaplicável. Ela cria constrangimento ao país, ela danifica o país. Já tivemos isso quando do julgamento do colega senador Fernando Collor. Agora, estamos tentando aplicar essa lei. O resultado aqui dessa votação preliminar não é o resultado final. Conhecemos vários colegas que já assumiram posição de dizer que votam pela admissibilidade, para que o processo siga em frente até o julgamento final, mas darão sua posição no julgamento final. Por isso, não se iludam com os 59 votos. E é baseado nesses colegas que vão ter a oportunidade de assumir uma posição definitiva no fim desse processo, que eu queria deixar poucas palavras. Esse é um processo viciado. Ele tem um vício de origem, porque ele foi apresentado, arquitetado pelo senhor Eduardo Cunha. E tem um vício aqui no Senado. E peço aqui respeito. Peço a atenção do colega Anastasia, que fez um relatório. Esse é um relatório conhecido. Sinceramente, eu não acreditava que o PSDB ia assumir essa relatoria. A lei é clara. Ela tem excepcionalidade para julgar uma pessoa como suspeita. O parentesco. O PSDB é parente, íntimo, próximo desse processo. É beneficiário dele. Como o PMDB. Montaram uma comissão e todos que foram para a comissão já tinham posição pública favorável ao impeachment. E 5 contra o impeachment. Jogo de carta marcada. Acho lamentável que o colega senador Aécio Neves, que fez uma campanha, que disputou, que se colocou para dirigir o país, tenha parte nesse processo, que é do enfrentamento político, mas, sinceramente, um relatório de 400 páginas, contratado pelo PSDB, feito pelo PSDB, já põe sob suspeição esse processo. Eu faço um apelo pela democracia, pelo povo brasileiro, pelo nosso país, que se mantenha aquilo que a Constituição estabelece, que se preserve a decisão do voto do povo brasileiro que elegeu a presidenta Dilma na última eleição. Agradeço ao senador Jorge Viana. Agora, a senadora Simone Tebet está convidada para fazer uso da palavra no sentido de manifestar-se a favor do parecer.
Obrigada, senhor presidente Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu me dirijo, antes de mais nada, ao excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, nosso querido senador e relator desse processo de impeachment, pedindo neste momento desculpas a Vossa Excelência. Eu não conseguiria defender o parecer de Vossa Excelência nem se tivesse 1 ou 2 horas, que dirá 5 minutos, porque o parecer de Vossa Excelência é irretocável, quer nos argumentos jurídicos, defendendo item por item e contraditando todos os itens, a começar pelas preliminares e entrando no mérito do processo, como ele é demolidor no argumento político. Então, eu peço desculpas a Vossa Excelência e apenas me dirigir aos colegas dizendo que o parecer merece, sim, ser aprovado. No que se refere à pronúncia da senhora Presidente da República, ela tem que vir a julgamento no plenário desta Casa, porque, como o parecer bem elucida, os 2 fatos existiram. Os 2 fatos, decretos e pedaladas, são ilegais. Houve autoria da senhora Presidente da República. No caso dos decretos suplementares sem autorização desta Casa, violando a meta fiscal vigente de 55 bilhões de reais, tem 2 grandes gravidades além disso. Além do resultado primário já ser negativo em menos 2,8 bi, quando a meta fiscal era de 55, o próprio balanço do bimestre do governo federal já trabalhava com uma meta fiscal de 5 bilhões, baseado em um projeto pendente de aprovação pelo Congresso Nacional. De tudo, o que mais me chama a atenção deste parecer é que o relator Anastasia levanta uma questão ainda mais grave, que viola a separação e independência dos poderes. Houve um desrespeito para com esta Casa. O governo agiu como se não houvesse Congresso Nacional. O governo agiu como se não estivesse numa democracia, aprovando medidas, baixando decretos, gastando e empenhando o recurso público, sem saber se esta Casa daria ou não a autorização. Em relação às pedaladas fiscais, está comprovado a tipicidade. Houve operação de crédito e ela é ilegal porque a União controla esses bancos públicos. Não precisa de contrato para se caracterizar uma operação de crédito. Basta que haja acordo de vontades. Essa operação de crédito aconteceu. Os atrasos foram por até 3 anos. Houve pagamento de juros. Disse o Tribunal de Contas que a operação de crédito está na lei de responsabilidade fiscal o que é a operação de crédito. Houve pagamento de juros e o laudo da perícia comprova a operação de crédito. Por todos os argumentos apresentados no relatório do senador Anastasia, essas condutas graves não são meras contabilidades fiscais. Elas tiveram a capacidade, junto com as manobras fiscais, contabilidade criativa, que começou em 2009. E teve, numa das transações com a Petrobras, uma transação da ordem de 30 bilhões de reais para maquiar as contas públicas e fraudar o resultado primário, que em relação à meta fiscal, aliado a 2013, que começaram aí as pedaladas fiscais, chegando a um atraso de pagamento com os bancos públicos na ordem de mais de 50 bilhões de reais, levou a uma meta fiscal negativa real de menos 118 bilhões de reais no ano de 2015 e 170 bilhões negativos em 2016. Essa é a conta que o povo brasileiro vai pagar pela irresponsabilidade fiscal desse governo. Por isso é que entendo que nós temos que votar favorável ao parecer do senador Anastasia, pronunciando a senhora Presidente da República e julgando no mérito a sua responsabilidade, ou melhor, a sua irresponsabilidade para com este país. Agradeço a senadora Simone Tebet. Vamos passar à votação. Eu peço à secretária-geral que prepare o painel eletrônico. Já poderemos votar. Eu quero esclarecer mais uma vez, para que não haja dúvidas, aqueles que votam sim, aprovam o parecer do senador Anastasia. Os que votam não, obviamente, é contrário ao senso, ou rejeitam o parecer. Então, está aberta a votação, todos podem votar.
Está à vontade. Vamos abrir a votação. Mesmo? Votaram sim 59. Votaram não 21. Nenhuma abstenção. Total 80 senadores. Portanto, está aprovado o parecer, por hora, ressalvados os destaques. Vamos passar à votação dos destaques.